Olá, meus queridos irmãos e irmãs, reunidos com a graça de Deus novamente. Hoje, mostrando um pouco da diferença de cenário, né? Aqui a TV aqui em cima, aqui o mini santuário. E bom, o restante das coisas continua a mesma coisa. Peço perdão pela roupa, mas hoje retornando com a nossa reflexão da palavra. Ficamos sem um domingo, mas agora retornamos e espero compensar o sétimo domingo que ficou para trás, tá? Mas bom, hoje reflexão da palavra do oitavo domingo do tempo comum, dia 2/3 de 2025, tá? Hoje um convite especial a todos a rezarem pelo Santo Padre o Papa, rezar por todos aqueles que estão em retiro de carnaval, ou seja, neste período que se compreende como carnaval, estão em algum retiro em algum local. Rezemos por eles também, que tem um ótimo retiro, e para que Deus proteja todas as pessoas que permanecem em casa no meio dessas tentações do carnaval. Lembrando a todos que o carnaval não é uma coisa de Deus, tá? É uma festa pagã satânica, tá? Mas retornando hoje com a liturgia, meus queridos irmãos e irmãs, felizes em estarmos reunidos, tá? Então poderemos com a leitura e depois já viemos para a reflexão da palavra, beleza? Queridos irmãos e irmãs, iniciando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, hoje a primeira leitura no livro do Eclesiásticos, capítulo 27, versículos do 5 ao 8. É onde se inicia dizendo: quando a gente sacode a peneira, fica nela só os refugos. Como o forno prova os vasos do oleiro, assim o homem é provado em sua conversa. O fruto revela como foi cultivado a árvore. Assim sua palavra mostra o seu coração. Não elogieis a ninguém antes de ouvi-los falar, pois é no falar que o homem se revela. A frase que está bem aqui. Mas bom, meus queridos irmãos e irmãs, hoje em si a liturgia nos convida àquela frase muito conhecida: não julgueis um livro pela capa. Não é? Não julgueis. Às vezes a pessoa ali, olha a pessoa ali, tudo maltratada, às vezes, vamos dizer assim, com roupas indecentes ou algo assim, mas ela não sabe, às vezes, que a pessoa que ali está passando por uma situação difícil ou alguma coisa assim do tipo, na verdade, seu interior é maravilhoso, é cheio da bênção de Deus. Claro, devemos cuidar tanto da nossa aparência externa como interna, mas lembremos sempre, não julgueis um livro pela capa. Que nem diz aqui, não julgueis antes de escutá-lo. Primeiro você escuta, como diz tu na justiça, escute os dois lados, escute cada um, para depois você tomar uma decisão, para depois você julgar. Mas claro, não é cabido a nós julgar ninguém. Mas em contexto dizendo, não fique julgando as pessoas só pela aparência. Você vai considerar a pessoa para ser sua amiga, vamos dizer assim. Considere não só a aparência, porque a aparência não é tudo. Considere a inteligência, considere o que ela fala. Considere o interior, considere a espiritualidade dessa pessoa. Não fique só preso em aparências, em rumores. Veja a verdade. Tá? E ali me lembra uma coisa interessante: o fruto revela como foi cultivado a árvore. Vamos dizer assim, a gente planta uma árvore, coloca adubo, coloca água, uma árvore frutífera, né? Ela vai crescer e no tempo determinado ela vai dar frutos bons, se você cultivá-la bem, dar água, adubo, aparar ela certinho.
ela vai crescer bonita, saudável e vai dar frutos bons. Mas se às vezes você só colocar água e não colocar adubo ou não cortar, ela vai crescer feia e às vezes não vai ter fruto e assim por diante. Então, reconhecendo que é um cuidado essencial de reconhecermos o interior das pessoas, mas um convite a nós cuidarmos, além do nosso interior, cuidar do nosso exterior, cuidar de nossa aparência. E eu estou precisando cuidar disso. Perdão, tá? Mas bom, hoje o Salmo 91, 92. Como é bom agradecermos ao Senhor. Agradecermos ao Senhor por tudo que Ele nos dá, por tudo que Ele nos livra, por tudo. Eu me lembro do Domingo da Alegria, lá no Advento, onde somos convidados a se alegrar no Senhor em todos os momentos tristes e nos momentos felizes, alegres. Porque sabemos que os momentos alegres são coisas, graças que recebemos. E momentos tristes geralmente são provações que Deus nos faz nós passar, para que sejamos firmes na fé. Bom, hoje é a segunda leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 54 e 58. Eu vou ler ela mesmo, é bem pequena. Irmãos, quando este ser corruptível estiver vestido de incorruptibilidade, e este ser mortal estiver vestido de imortalidade, então estará cumprida a palavra da Escritura. A morte foi tragada pela vitória. Ó morte, onde está a tua vitória? A força do pecado é a lei. Graças sejam dadas a Deus, que nos dá a vitória pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, empenhando-vos cada vez mais nas obras do Senhor, certo de que vossas fadigas não são em vão no Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, essa leitura nos convida a uma coisa que estamos vivendo no dia de hoje. O mal se vestindo de bem, o pecado se vestindo de bênção, de alegria. É muito comum hoje vermos uma pessoa ali, a pessoa é má, mas ela tem uma aparência muito boa, ela tem uma aparência de pessoa boa, de santa, mas na realidade ela é uma pessoa muito má, ruim. E isso entristece os nossos corações. E assim diz que estará cumprido a palavra de Deus. É um convite a percebermos que hoje em dia a justiça se torna mentira e a mentira, peço perdão, mas é assim, a verdade se torna mentira e a mentira se torna verdade. A troca de papéis, a troca de valores. Hoje, o bem que deveria ser cuidar das crianças, na verdade se torna um aborto. Da onde? Deus proíbe matar. E as pessoas não podem matar. Mesmo, ela está ali, primeiro mês, não tem uma semana. De qualquer maneira, é uma vida que está sendo gerada, que foi já gerada. Não cabe a nós, a ninguém, nem um ser humano, tirar a vida de ninguém. Só Deus tem esta autoridade, este poder. Nós não temos e não devemos. Não devemos julgar nem o livro, não devemos julgar o livro pela capa e também não devemos cair nas ciladas do maligno e acreditar nas mentiras, em vez de seguir a verdade. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, empenhando cada vez mais na obra do Senhor.
O Evangelho de hoje é o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 6, versículos 39 ao 45. É onde Jesus conta uma parábola. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois em um buraco? Portanto, porque vês tu o cisco no olho do teu irmão, e não percebes a trave que há no próprio olho. Meus queridos irmãos e irmãs, muitas vezes queremos culpar o erro do outro, queremos julgar, mas esquecemos de olhar para nós, olhar para o nosso interior e para o nosso exterior. Essa leitura de hoje nos convida a reconhecer que não devemos julgar o irmão, não devemos ali então achar que ele está no pecado, se às vezes nós que estamos em um pecado pior que ele. Podemos guiar, de certo modo, ensinar o que é errado, o que é errado, o que é certo para os nossos irmãos, que nem numa catequese, numa reflexão da palavra. Mas não podemos dizer, apontar assim de dedo, que o nosso irmão está no pecado. Mas às vezes a gente não sabe se nós não estamos num pecado pior. Então, reconhece-te. Primeiro tira o cisco dos teus olhos. Foge você primeiro do pecado. Tira o seu pecado, se arrependa, para depois ajudar o seu irmão a se arrepender e a sair do pecado. Aqui diz: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Eu lembro dessa frase, a boca fala do que o coração está cheio. Ou seja, se o nosso coração está cheio de pecado, a gente só vai falar mal, vai falar coisas ruins. Mas se o nosso coração está ali mais com coisas boas do que ruim, ele vai falar coisas boas. Devemos buscar limpar o nosso coração primeiro, enchê-lo de coisas boas, para que possamos falar coisas boas para os nossos irmãos e podermos ajudá-los. Então, esta é a liturgia de hoje. Não quereis tirar o cisco do teu irmão se você não tira o seu. Ou seja, não queira dizer que o seu irmão está no pecado se você não reconhece o seu pecado, se você não foge do seu pecado, se você não pede perdão a Deus para ser liberto do seu pecado. Então, meus queridos irmãos e irmãs, reconhecendo a nossa vida de pecadores, peçamos a Deus o perdão e a misericórdia para que possamos ser salvos e viver a vida eterna. Né? Amém. Senhor Deus, reunidos aqui hoje, pedimos perdão por todos os nossos pecados. Pedimos que nos permitais limpar os nossos olhos para que possamos enxergar a verdade e para que possamos ajudar na salvação dos nossos irmãos e irmãs e na nossa própria salvação. Pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A paz de Cristo e o amor de Maria estejam sempre conosco. Amém. E em paz que o Senhor nos acompanhe e demos graças a Deus.